Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje é dia de falar o que é ser uma pessoa espiritualizada. Esses dias eu estava lendo alguns textos na internet e estava vendo algumas coisas muito bacanas, algumas reações muito bacanas que as pessoas têm com relação a esse assunto. O que é espiritualidade, o que é ser espiritualizado, o que é estudar a espiritualidade. E aí eu quis trazer esse assunto para a gente bater esse papo aqui. É muito comum que aqui no Ocidente a gente veja uma imagem de uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que normalmente é calma, fala com calma, que é uma pessoa que fala através de parábolas, que é uma pessoa que se veste com uma roupa, muitas vezes, claro, de um sacerdócio, alguma coisa assim, mas também se veste ali com uma persona de ser essa pessoa sagrada, com bons ensinamentos, que está sempre equilibrada. E muito disso vem de duas ideias básicas. A primeira é quando a gente olha para o Oriente e vê lá aquela galera que vai para um mosteiro, que se tranca, que se espiritualiza, que medita o tempo todo, que tem aquela calma de um monge, como a gente brinca muitas vezes, e a gente acabou comprando essa ideia então de que ser espiritualizado é ter essa aparência. O segundo momento é a forte influência judaico-cristã que a gente tem na cultura ocidental, principalmente da ideia cristã de Jesus, né, o grande Messias do cristianismo, o grande avatar divino aqui na Terra, e que traz ali sempre uma mensagem de amor, uma mensagem de amar o próximo, uma mensagem de você ter uma espiritualidade elevada, de falar de coisas bonitas, e isso acabou permeando o nosso entendimento do que é uma pessoa espiritualizada. Então aqui começa a reflexão. Será então que uma pessoa que num dia que não está bem, ela comete um deslize, fica nervosa, essa pessoa deixa de se espiritualizar? Onde será que é esse limite? O que determina se a pessoa é espiritualizada ou não? Vamos começar então entendendo o que é estudar espiritualidade. Estudar espiritualidade tem basicamente dois caminhos. Ou você vai estudar para um caminho de sacerdócio, o que é muito comum em religiões e em até algumas filosofias ou ordens iniciáticas, mas também você pode estudar para simplesmente ser um estudioso daquela religião, ou um praticante, né? Você é um praticante, quer estudar mais para entender mais sobre aquela religião, mas o fato de só estudar algo não te torna uma pessoa espiritualizada. Você pode estudar muitas coisas, como por exemplo um acadêmico que vai publicar trabalhos acadêmicos sobre um tema que está ligado à espiritualidade, mas não necessariamente ele vai estar falando de espiritualidade ou se espiritualizando com isso. Ele pode estar fazendo ali só um trabalho de estudo, de pesquisa, onde ele está avaliando, por exemplo, como aquela religião nasceu, da onde ela veio, quais são as influências que ela teve. É um trabalho muito mais frio, né? Porque é um olhar mais científico sobre aquilo, não tem o envolvimento ali de uma fé, de uma devoção, que às vezes a religião traz. Então, é uma pessoa que está estudando espiritualidade. E aí, para você se espiritualizar, você precisa efetivamente praticar essa espiritualidade, praticar o que é estudado. Então, uma pessoa espiritualizada, num contexto mais geral, é uma pessoa que pratica um tipo de espiritualidade, uma filosofia espiritual, seja através do sacerdócio, seja através de ser um fiel, de ser alguém que segue aquela religião, que vai naquela doutrina, enfim, alguém que de alguma forma faz isso. Mas a ideia aqui é ir além disso, além do que já é o comum, do que a gente já sabe. E aí eu quero abordar dois pontos aqui que são importantes. O primeiro deles é o que faz uma pessoa ser espiritualizada, de verdade. Vamos tirar um pouco essa capa, essa mística que a gente colocou em grandes roupagens ou grandes personas, porque muitas vezes essas pessoas que assumem essas personas, elas podem depois decepcionar a gente. A gente tem vários casos no mundo inteiro de pessoas que tinham essa persona de serem espiritualizadas e que vazou algum escândalo, alguma coisa que não condizia com o comportamento que ou era esperado da pessoa ou que era, por exemplo, pregado pela própria pessoa. Isso causa uma grande decepção. Ou a gente pode ir em casos mais extremos, que a gente tem casos de pessoas que eram consideradas espiritualizadas e algum crime apareceu. E aí quando aparecem esses crimes relacionados a pessoas espiritualizadas, a gente se pergunta por que durante
30, 40, 50 anos, aquela pessoa era considerada uma pessoa espiritualizada e agora ela cometeu um crime, ela deixou de ser espiritualizada? A resposta está na própria pergunta, porque ela nunca foi espiritualizada de verdade. A gente então comprou essa ideia de pessoas que vestem essa roupa, esse comportamento de serem espiritualizadas, e muitas vezes eu conheço pessoas que têm vidas comuns no dia a dia, que são mais espiritualizadas do que essas. Aonde eu quero chegar? A gente comprou então essa imagem que vem de um sacerdote ou de alguém e muitas vezes as pessoas colocam a sua espiritualidade na mão dessas pessoas. E a gente tem casos, por exemplo, de grupos religiosos nos Estados Unidos que cometeram suicídio coletivo porque iriam para uma estrela que viria buscá-los. Então até que ponto isso é uma espiritualidade sadia ou não? E aí acho que a grande chave está no que você faz com a sua espiritualidade no dia a dia. Muita gente então compra a ideia de que a espiritualidade tem que ser uma coisa séria, de que tem que ser uma coisa em que as pessoas elas não podem fazer uma piada, elas não podem brincar, quando na verdade o rito religioso, ele pode ser algo sério, em que você vai ficar sério, porque ele está acontecendo um ritual, né, que representa um rito dentro daquela religião, e naquele momento, é um momento muitas vezes sagrado, as pessoas tendem a se colocar nessa postura mais sagrada. Mas quantas vezes vocês foram num casamento, por exemplo, e o padre não brincou durante o casamento? Ou o sacerdote, ou o pastor não brincou? Isso fez com que o casamento fosse menos sacro? Não, não faz. Pelo contrário, isso tira um pouco aquele peso do nervosismo, do ritual, deixa as pessoas mais à vontade para elas curtirem mais o que realmente aquele ritual significa naquele momento. Muito mais do que você sair de um ritual falando, meu Deus, eu estava com medo, eu estava nervoso, eu estava tremendo. O casamento, às vezes, né, para pessoas, por exemplo, introspectivas, vão estar ali no altar com toda uma igreja olhando para elas, essas pessoas podem se sentir intimidadas. Então, uma forma de você deixar essas pessoas mais calmas, para elas curtirem o próprio casamento delas, muitas vezes é através de uma brincadeira, é através de algo que faça com que as pessoas se sintam mais confortáveis. Isso nos leva a justamente essa prática espiritual do dia a dia. Uma pessoa espiritualizada, então, ela independe se ela é o gerente de um banco ou se ela é um sacerdote de Umbanda. Independe, é a pessoa que realmente absorveu essa espiritualidade a ponto dela viver essa espiritualidade com coerência no seu dia a dia. Eu sempre falo muito aqui dessa questão da coerência, aprendi isso na espiritualidade, replico esse conceito para vocês, de que a coerência ela tem muito mais a ver com o que a gente acredita, o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz. E a nossa espiritualidade é esse caminho. Ela vem da nossa crença de sermos pessoas melhores, de pensarmos que somos pessoas melhores, de sentirmos que somos pessoas melhores e fazermos coisas que sejam coerentes com esse pensamento. Quantas pessoas não vão, por exemplo, num ritual religioso e lá oram fervorosamente, seja qual for a religião, e quando elas saem de lá, a primeira coisa que elas fazem é fofoca, falar mal dos outros, agredir alguém, ter comportamentos que não condizem com o que aquela religião prega. E aí eu te pergunto, essa pessoa é espiritualizada? Mas se ela for séria, se ela for uma pessoa que ela está sempre ali vestida, sempre com o seu livro religioso na mão, você vai dizer que ela é espiritualizada só porque ela assumiu uma roupagem? Ou é a prática dela no dia a dia que torna ela espiritualizada? Então acho que essa é a grande questão. A gente tem que desmontar um pouco essa ideia de quando a gente olha para alguém que é um grande guru, com uma roupa de guru, automaticamente aquela pessoa é espiritualizada. Isso não faz a espiritualidade da pessoa. O que faz é a prática diária e não só a prática religiosa. Não adianta você acordar de manhã, meditar, fazer sua prática religiosa, que é a sua prática de religar com o seu divino, se durante o resto do dia você esquece disso. Você esquece, por exemplo, se você for um bom cristão, de amar o próximo. Você esquece, por exemplo, se você for um budista de determinada tradição, de não ficar se apegando ao que é material, ou seja, criar uma ilusão que aquilo é duradouro. Você sabe que aquilo existe, aquilo faz parte do teu plano material, mas não se apega, porque aquilo é fugaz, aquilo vai desaparecer com o tempo. O tempo vai levar tudo embora. Então, o que é? Essa acho que é a grande provocação que eu queria trazer nesse vídeo. Se você é uma pessoa espiritualizada, você
é uma pessoa que basicamente pratica a espiritualidade no seu dia a dia. Seja você tenha seus momentos de raiva, tenha seus momentos de ironia, tenha seus momentos de deslizes, porque todos nós somos seres humanos e temos. A gente fala muito isso aqui no canal, né? Cuidado com essa eleição de mestres, de pessoas que falam verdades absolutas. Essas pessoas exprimem seus pontos de vista baseado nas suas experiências. Muitas vezes aquilo faz muito sentido. E muitas vezes faz muito sentido ouvir aquilo e falar, realmente, isso faz sentido. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa é menos ou mais espiritualizada que outra pessoa. De novo, isso tem muito mais a ver com o seu comportamento no dia a dia do que simplesmente uma roupa ou um cargo que você ocupa. Então, aprenda a olhar o mundo de uma maneira em que você seja o espiritualizado. Você seja aquele que pratica coerentemente aquilo que você acredita. A sua espiritualidade sadia, e que ela não depende dos outros e ela também não depende de uma régua, de um caminho que você tem que andar dentro daquele caminho. Se você está dentro de uma religião, a religião vai te mostrar esse caminho. Então, se você caminhar fora dessa regra, você está saindo do dogma, aí pode ser que você não esteja se espiritualizando dentro daquela religião que você segue. Mas se você é uma pessoa espiritualizada no sentido mais geral, uma pessoa que gosta de estudar espiritualidade de uma maneira mais aberta, você sabe, no fundo, que ser espiritualista nada mais é do que buscar ser uma melhor pessoa para o mundo. Não só para o mundo, mas para você mesmo. Porque quando você trabalha o que você tem dentro de você, automaticamente aquilo que está em volta se torna melhor. Você se torna um modelo de que, olha, poxa, a pessoa ali é coerente, ela age de acordo com realmente o que ela acredita, com a crença dela, com a filosofia que ela segue. Isso inspira as pessoas, de verdade. E eu espero que essas pessoas se sintam inspiradas para seguirem a sua verdade, a sua própria verdade, e não copiarem a verdade do outro. E copiar aqui eu digo no sentido de, não de copiar no mau sentido, mas copiar porque assim, você às vezes está perdido dentro de um modelo religioso e acaba olhando para aquele modelo e copia no sentido de, sabe, de ter um modelo, de olhar e falar assim, poxa, eu quero ser daquele jeito, e talvez isso não funcione para você. Outro ponto para a gente ir finalizando nosso papo é que a espiritualidade, ela não é a prova de erros. Como eu disse, nós somos humanos. E a gente está vivendo numa sociedade em que as pessoas, elas estão andando num limite muito tênue do erro. Algumas têm cometido erros graves, têm pagado por esses erros. Outras têm cometido erros leves e acabam pagando de forma muito pesada por esses erros. Outras pessoas nem erros estão cometendo e estão pagando por esses erros. Isso sempre aconteceu e continua acontecendo. Mas agora, como a gente tem internet e isso se potencializa, a gente tem que tomar muito cuidado. De onde está o limite do erro? Porque se a gente está aqui para aprender, para experienciar, isto olhando dentro de uma visão da espiritualidade, não estou falando de uma visão legal, enfim, da espiritualidade, se a gente está aqui para aprender, a gente está aqui para errar também. A gente tem que se dar esse direito de poder errar e a gente tem que ter a empatia de ver que quando alguém erra, a gente tem que ir lá, tem que estender a mão, tem que ajudar, tem que mostrar o melhor caminho para aquela pessoa. Muitas vezes aquela pessoa está perdida. Muitas vezes a pessoa é teimosa, não quer ver, não quer ser ajudada e tudo bem. Faz parte, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua concepção do que é a sua consciência espiritual. E a gente tem que aprender a respeitar isso. Você não vai chegar para uma criança e querer ensinar o que ela aprenderia numa faculdade sobre cálculo, por exemplo, ou num mestrado de cálculo. Uma criança não vai conseguir, ela não tem consciência para chegar lá. Isso não quer dizer que a criança é burra, não, pelo contrário, ela é muito inteligente, está muito disposta a aprender. E a gente tem que estar nessa capacidade de ensinar. A criança erra, a gente corrige, vai lidando com esses erros que a criança tem, e a gente pode olhar muitas pessoas também como essas crianças, pessoas que em alguns assuntos precisam dessa orientação, pessoas que dentro da espiritualidade precisam de guias, de luzes para conseguirem se orientar e buscarem seu próprio caminho. Nem todos os caminhos são feitos para todo mundo. Muitas pessoas só se encontram em um único caminho. Talvez você ainda esteja procurando esse caminho. Então, em vez de você querer se encaixar num caminho, se você ainda não encontrou, procura o que tem de melhor nos caminhos que você conhece e cria seu próprio caminho.
faz a sua espiritualidade, entra em íntima relação com o seu divino interno. Isso é muito mais importante do que ter um canal no YouTube falando de espiritualidade, do que ser um sacerdote. Quando cada um de nós praticarmos a nossa coerência, a nossa espiritualidade, a nossa verdade única, eu tenho certeza que a gente vai viver num lugar muito melhor, num lugar muito mais empático, num lugar com muito mais amor, em que as pessoas vão estar muito mais preocupadas em cuidar da própria vida do que cuidar da vida dos outros. Fica aí a reflexão para vocês nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado do assunto. Não se esqueçam que a gente tem um sistema de apadrinhamento no canal, catarse.me/cdh. Lá tem vários níveis de apadrinhamento, espero que vocês possam apadrinhar o canal para continuar mantendo a gente aqui, fazendo vídeos para vocês. Espero que vocês gostem do conteúdo, se inscrevam no canal, vocês sabem que tem um monte de gente aqui que assiste o vídeo do canal e não é inscrito, quase metade da galera que assiste nossos vídeos não é inscrito. Gente, não custa nada, se inscreve, isso ajuda muito a ter um alcance maior para os vídeos. Claro, se você gostou, faz isso, se inscreve, ativa o sininho se você quiser receber notificações. A gente se vê no próximo vídeo. Esfirras espirituais para vocês. Cuidem bem de vocês mesmos para que o mundo seja um lugar melhor. Até a próxima. Até lá.